Vamos agora falar do Vascão, Trem-Bala da Colina. Léo, zagueirão do Cruz Maltino, fala sobre a proibição do público em São Januário. Vamos trazer o Léo aí com exclusividade aqui no programa Futebol Show. Daqui a pouco eu te chamo, Felipe. Aí pra você a opinião do zagueirão da equipe do Trem-Bala da Colina, o Léo, falando sobre a situação Léo também. Pelé, né? Oi? É o Léo Pelé, com certeza. A cara do Pelé quando era jovem, né? Realmente aí, o zagueirão da equipe do Vasco da Gama. Impressionante. Fala, Felipe. A condição dele. É impressionante, ele não gosta, né, até de ser comparado, né, com o Rei Pelé, mas é impressionante a fisionomia, semelhança dele, cara, é impressionante, cara. Eu não vou Sério, brincar não com é que isso ele porque parece. é memória do Pelé. Mas eu vou dizer uma coisa pra você. Em outras coisas aí, se tivesse uma conversa de bar, poderíamos dizer que isso aí, sabe, não como vascaíno somente, sim, viu, André? Sim, claro. Eu Clebânio, vejo isso como desportista mesmo, né? De comentar esse assunto ontem e gostaria de compartilhar isso com vocês, porque antes que se fale que existe clubismo na história, seria com qualquer outro clube esse meu posicionamento, inclusive até com o Flamengo. Todos sabem que eu sou vascaíno, mas eu acho um absurdo o Vasco já hoje completando 70 dias e o Vasco não joga em São Januário. O Vasco mereceu a punição? Merecia. A punição, toda a punição ela serve para disciplinar, mas hoje o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ele tem tomado para mim uma medida elitista, uma medida arbitrária e até de certa forma preconceituosa, com os argumentos que diz que a barreira do Vasco hoje é um lugar tomado pela violência. O Globo fez um levantamento recente de crimes cometidos no entorno do Maracanã, que são maiores do que os crimes cometidos no entorno de São Januário. É bem verdade que o Maracanã hoje ele recebe as torcidas de Flamengo, de Fluminense com mais frequência do que as torcidas de Vasco e Botafogo. Só agora o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reconhece que as ruas da barreira do Vasco, que é no bairro São Cristóvão, onde está localizado o estádio de São Januário, são estreitas. O estádio foi construído em 1927. O Vasco tem mais de 5 mil jogos realizados em São Januário. Só agora que vocês reconhecem, né, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que o estádio de São Januário oferece condições de risco. O Vasco já decidiu, já teve jogo de Libertadores, já decidiu o campeonato aí em São Januário. O estádio de São Januário foi casa para Flamengo em muitos jogos, enquanto o Maracanã passava por reforma, para Fluminense, enquanto o Fluminense também tinha seus problemas e não podia mandar jogos no Maracanã. E agora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro vem tomar uma medida como essa. Eu acho no mínimo, e não mudo, tá, o ponto de vista, respeito a opinião dos senhores, mas acho que é sim uma decisão elitista. Deixa, por exemplo, muitas famílias que dependem, vi uma matéria sobre isso hoje no Sport TV, que trazia todos os impactos econômicos que provoca o Vasco quando recebe jogos em São Januário, que tem levado públicos próximos de 20 mil torcedores. Então prejudica os pais de família que vivem ali no entorno ali do estádio de São Januário. A economia sofre um impacto também para essas famílias que residem próximo ao estádio de São Januário. E depois de tanto tempo, um argumento como esse, dizendo, para mim, volta a dizer, um argumento preconceituoso, um argumento elitista e que não traz o mesmo peso. Daqui em dados, o Vasco vai ao STJD em cima de um levantamento feito pelo Jornal o Globo, diante desse quadro de violência que se informa em todo o país, mas que no Rio de Janeiro mostra mais casos de violência no entorno do Maracanã do que na barreira do Vasco, e o Maracanã está liberado. Os caras vão fazer o quê? Vão barrar o Maracanã? A Prefeitura do Rio não quer receber o Vasco no Maracanã. O Vasco tem a casa dele, que é São Januário, não pode jogar lá. Qual vai ser o destino do Vasco? Cariacica ou Brasília, fazer o que o Flamengo está fazendo, por exemplo. É lamentável isso.